Obrigado, irmão Williams. Saudações, irmão Salando e esposa e todos os representantes aqui neste banquete esta noite. É mesmo um grande privilégio estar aqui. Esperei por esta hora desde que partimos para cá. Eu quero agradecer a essa senhora, não consigo me lembrar do seu nome. Billy me disse agorinha que ela me deu uma caixa de doces de Natal e os trouxe até o carro há pouco. Irmã, não consigo me lembrar do seu nome, é daqui da Califórnia. Foi meu primeiro presente de Natal, assim eu lhe agradeço por isso. Agora, esta noite Agora, em Tucson, são 9h10, mas acho que aqui são apenas 8h10. Então, há um sentimento entre as pessoas de que eu sou um pregador demorado. Assim, eu espero... Obrigado. Umas pessoas amáveis aqui. Agradeço. Mas... esta noite estou um pouco esgotado de tanto pregar. Faz tanto tempo que estou viajando de Shreveport, de lado a lado do país, vindo para cá noite após noite, e fica-se um pouco abalado, sabem? E com o frio, a garganta fica rouca. Começou em Shreveport, perdi o cabelo quando estava alguns anos atrás, e tenho uma peruca que uso quando estou pregando no norte do país para evitar resfriado. Fui para Shreveport e esqueci. E peguei um resfriado e tanto. Aqueles ventos cruzando assim, vocês não fazem ideia. Eu perdi acidentalmente, a pele ainda está delicada, basta suar um pouquinho, ataca a garganta, tive de cancelar muitas reuniões, por isso estou um pouco rouco hoje. Mas queremos expressar que, vindo para cá, desfrutamos muito nas reuniões. Ontem à noite desfrutamos muito com os irmãos da outra subdivisão e tivemos uma grande multidão lá e maravilhosa participação. As pessoas estão reverentes e amáveis, assim, faz-me sentir-me muito bem. Ser parte dos homens e negócios do Evangelho completo. Sinto que tenho uma mensagem vinda de Deus, é um pouco estranha para alguns e não posso evitar tenho de ser o que sou. Nós não tenho intenção de ser diferente. É que eu estou vivendo num tempo de mudança. Enquanto você constrói o muro em linha reta, tudo bem, os que assentam os tijolos podem seguir a fileira, mas quando se tem de fazer um canto, é aí onde o tempo... E não estamos construindo um muro, estamos construindo uma casa, vejam. Então chegaremos a esses cantos. Existiram na era de Martinho Lutero, João Wesley, na era pentecostal, estão aqui de novo. É difícil virar os cantos, mas estou tão agradecido a Deus, pois mesmo tão difícil como tem sido, as pessoas têm correspondido 100%. Portanto, estamos muito agradecidos. Obrigado a cada um de vocês. E agora, antes de abrir o livro, falemos com o autor, por gentileza, só por um momento, enquanto inclinamos a cabeça. Querido Deus, somos gratos a Ti esta noite pelo privilégio de conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, Teu Filho, no perdão gratuito de nossos pecados e saber que seu sangue é suficiente, que cobriu todos os nossos pecados e iniquidades, estão totalmente apagados e lançados no mar do esquecimento de Deus, e sua noiva estará na ceia das bodas, pura e inadulterada, para se casar com o Filho de Deus. Como te agradecemos por esta plena suficiência e fé, por saber que não confiamos em nossos próprios méritos, mas em seu mérito somente, pelo que Ele fez por nós. Estamos tão agradecidos. Obrigado pelo êxito que esses irmãos tiveram no exterior e lá nos países onde estão com fome e sede de Deus. Oro, Senhor, que se tornarem a ir, aqueles filhos que eles trouxeram para o reino sejam bisavós e avós, os filhos que eles também tragam. Concede, Pai. Abençoa-nos juntamente esta noite e que o Espírito Santo nos dê as coisas de que necessitamos. Fecha nossa boca para as coisas que não devemos falar e abre nosso coração para receber o que queiras nos dizer. Concede, Pai. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Agora, leiamos na Bíblia um pequeno texto sobre o qual gostaria de falar um pouco esta noite e encontra-se em São Marcos, capítulo 10.
Eu tinha, alguns anos atrás, quando falava, nem tinha de fazer anotação, conseguia me lembrar, e não tinha de usar óculos para ler a Bíblia. Mas desde que passei dos 25, agora 2 vezes, fica meio difícil fazer como antes. E é como um carro gasto, mas ainda estou funcionando. Quero seguir aos trancos até que seja lá para o monte de sucata para ser moldado. Essa é a promessa. São Lucas, capítulo 10, e começando no, creio que disse, no versículo 21, se puder encontrá-lo aqui em algum lugar. Estou enganado. É São Marcos, sinto muito. São Marcos, capítulo 10, e 20. Começando com o versículo 21, quero ler. Leiamos o versículo 17 melhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, se ajoelhando diante dele, lhe perguntou, dizendo, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, e que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E disse, e Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás tesouros no céu. E vem e toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Agora, falaremos esta noite sobre um tema, quero que meu texto seja segue-me e meu tema liderança. Agora, é estranho, mas hoje, em oração, pensei em talvez, e estou há tanto tempo e cada noite seguindo direto na linha da mensagem que tenho, que o Senhor me deu para falar, pensei esta noite nesta nova subdivisão em abordá-la de um ponto de vista diferente. E falamos muitas vezes sobre isso e chamamos o jovem governante rico. E muitos dos ministros aqui, meus irmãos, sem dúvida já o abordaram de muitas maneiras diferentes e quero tentar abordá-lo esta noite de uma maneira diferente das que já fiz. Isto de liderança. Isto, lembrem-se de que cada um de nós, jovens e velhos, o primeiro passo que você deu na vida, alguém teve de guiá-lo. Isso mesmo. E o último passo que você der, alguém estará guiando-o. Alguém tem de guiar. Deus nos comparou a ovelhas. E se alguém conhece a criação de ovelhas e a natureza das ovelhas, ora, sabe que uma ovelha não sabe andar sozinha. Ela tem de ser guiada. Mesmo nos matadouros vemos que levam as ovelhas para lá e que são guiadas para o abate por um bode. Um bode a guia, então quando chega ao final da rampa, ele pula fora e as ovelhas vão direto para o abate. Assim vemos que uma ovelha não consegue andar sozinha. Lembro-me de uma experiência que tive certa vez com eu era guarda florestal da Indiana, estava no campo, ouvi algo, um choro mais lamentável, e era um cordeirinho. Tinha se perdido da mãe e não conseguia achar o caminho até ela, e a mãe não conseguia achar o caminho até o cordeirinho. Peguei o cordeirinho, como ele se recostou aquietado em mim, fui andando por lá, minhas mãos segurando o cordeirinho e chorando, e eu ouvi como ele aconchegou sua cabecinha em mim e parecia saber que eu o ajudaria. Pensei, rocha das eras, por mim fendida, segura-me nos braços do Senhor Jesus para ficar contente em saber que vou para o lar estar com meus entes queridos. Pensei, no fim da jornada da minha vida, leva-me assim em teus braços, Senhor, para eu saber que serei então levado para o outro lado do rio, lá para o outro lado, onde não haverá tristezas e enfermidades e tais, e estarei com os entes queridos que amei. E se estudarem a
natureza. Há uma grande coisa na natureza. Tudo para que eu olhe o que Deus fez, Ele é o autor da natureza. A natureza segue na mesma direção. Toda a natureza funciona mais ou menos igual. Nota-se que tudo, como creio que disse na noite passada, que a natureza testifica de Deus. Se nunca tivesse uma Bíblia, você ainda poderia observar a natureza e saber que esta Bíblia é a verdade. Eu tive o privilégio de viajar várias vezes ao redor do mundo e li as diversas fases e vi diversas religiões muçulmanos, li o Alcorão e vi os sikhs, os jainistas e muçulmanos, budistas, tudo mais. Entretanto, cada um deles tem uma filosofia e um livro de credo e um livro de leis e assim por diante. Mas nossa Bíblia é a verdade. E nosso Deus é o único que está certo. Porque cada um deles tende a apontar para uma sepultura em algum lugar onde seu fundador ainda jaz. Mas o cristianismo aponta para um túmulo aberto. E pode viver na presença daquele que foi colocado lá. Ele está vivo. Não é um Deus que era, é um Deus que é. Não é um eu era ou eu serei, mas eu sou. E toda a natureza segue na mesma direção, como já disse, falando sobre nossas eras da igreja, das quais temos os livros agora que estão sendo impressos, porque sobre minhas anotações das eras da igreja, e como vemos a igreja, como ela amadureceu, cresceu exatamente como toda a natureza cresce. E estávamos falando outro dia sobre como o sol nasce de manhã, é um bebezinho bem fraco, sem muita força, e enquanto o dia passa, fica cada vez mais forte, por volta das 8 horas, entra na escola como menino ou menina, e então, lá pelas 11, já concluiu a escola, está pronto para seu serviço. E então, até lá pelas 3, ele muda da meia-idade para a velhice, e então morre à tarde. É o fim do sol? Não, ele volta na manhã seguinte para testificar que há uma vida, morte, sepultamento, ressurreição. Estão vendo? Estão vendo? Observamos as árvores, como se movem e o que fazem. Estive em Kentucky faz um tempo. Eu gosto de caçar esquilos. Eu fui no outono caçar esquilos com um amigo meu. Estava muito seco, e quem já caçou o esquilo cinza sabe como é difícil aproximar-se dele sem ser percebido. Quando as folhas, basta um estalar. E Houdini é um artista amador em escapar. Comparado a eles, como conseguem fugir e tentar atirar no olho a 46 metros? Precisa ser bom caçador para matar o limite em um dia. Então o Sr. Wood, um amigo meu, uma testemunha de Jeová convertido, estava comigo. Ele disse: conheço uma fazenda aqui onde um homem tem muitas... chamamos de grotas. Quantos sabem o que é uma grota? Bem, de que parte de Kentucky vocês são, afinal? Estão vendo? É de lá que eu sou. Como aqui em uma das subdivisões não faz muito tempo, tenho de contar isto ao irmão Williams e tal, os irmãos disseram: vamos nos levantar e cantar o hino nacional. E eu disse: pelo meu velho lar de Kentucky... longe, ninguém me acompanhou. Era o único hino que eu conhecia. E estávamos agora... Muito bem, Senhor. Por favor, ore por uma senhora aqui que está com o nariz sangrando. Oremos. Querido Deus, peço-te, Senhor, tu és o grande curador. E peço que tua graça e misericórdia toquem esta estimada mulher agora e que estanques o sangue. Como um povo crente que se reuniu, a senhora veio aqui para desfrutar da palavra do Senhor e do companheirismo do povo. E peço-te, Senhor, neste momento para repreender o inimigo e estancar o sangue. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E cremos nisso. Cremos nisso. Prossigamos com uma pequena história só para termos uma ideia melhor antes de entrarmos nas poucas anotações que tenho aqui e umas escrituras. Agora ele disse: bem, este idoso que visitaremos tem muitas grotas em sua propriedade, mas é incrédulo.
se fôssemos lá, ele provavelmente nos xingaria e expulsaria. Eu disse, mas não estamos matando esquilos aqui, estamos acampados há 2 semanas, estávamos sujos e bem barbudos. Ele disse, então. Eu disse, vamos lá. Sim, rodamos alguns quilômetros, uns 32 quilômetros. Eu já havia estado naquela região uma vez por 3 noites, num acampamento metodista, onde o Senhor fez umas grandes coisas e houve um grande culto de cura entre o povo metodista, e depois fomos a alguns morros adentro e grotas e cumes de colinas, e tem de se conhecer Kentucky para saber a que tipo de lugar tivemos de ir. E indo lá, chegamos a uma casa, e lá estava um idoso, 2 idosos sentados lá com seus velhos chapéus virados sobre o rosto, e ele disse, lá está ele é durão, disse, ele odeia a palavra pregador, disse. Então eu disse, bem, melhor é ficar no carro, não conseguiremos caçar mesmo? Vai, pergunte-lhe se podemos caçar. Então ele saiu, foi chegando e falou com eles, e em Kentucky, vocês sabem, é sempre entre e assim por diante. E assim, ele foi lá e disse, gostaria de saber se poderíamos caçar um pouco em sua propriedade. O idoso sentado lá, de uns 75 anos, com tabaco escorrendo da boca, disse, cuspiu e disse, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Wood. Ele disse, você tem algum parentesco com o velho Jim que morava? Ele disse, sim, sou filho do Jim, sou o Banks, sim. Bem, o velho Jim era um homem honesto, claro, fique à vontade. Está sozinho? Ele disse, não, meu pastor está ali. Ele disse, o quê? Disse, meu pastor está ali no carro, está caçando comigo. Ele disse, Wood não quer me dizer que ficou tão degradado que tem de levar junto um pregador aonde quer que vá. Assim sendo, ele era um velho grosseiro, por isso achei melhor sair do carro. Então saí, dei a volta, ele disse, bem, você é pregador, hein? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, ele me olhou de cima a baixo, sangue de esquilo, sujeira. Eu disse, não pareço muito. Ele disse, bem, até que gosto disso, sabe, quero lhe dizer uma coisa, sou considerado incrédulo. Eu disse, sim, senhor, entendo, mas acho que não deve se orgulhar disso muito, não acha? Ele disse, bem, não sei, vou lhe dizer o que penso de vocês. Eu disse, muito bem. Ele disse, vocês estão latindo na árvore errada. E quantos sabem o que isso significa? Significa que é um cão mentiroso, vejam, o guaxinim não está lá em cima. Ele disse, vocês estão latindo na árvore errada. Eu disse, questão de opinião. Ele disse, bem, olhe, está vendo aquela velha chaminé lá em cima? Sim, eu nasci lá 75 anos atrás. Tenho vivido aqui mesmo nesses morros e arredores todos esses anos. Tenho olhado para os céus, olhado para cá e para lá, e com certeza em todos esses 75 anos eu teria visto algo que se parecesse com Deus, não acha? Eu disse, bem, depende para o que está olhando. Veja o que está procurando. Ele disse, bem, eu não creio que tal criatura existe. Acho que você sai, toma o dinheiro das pessoas e tudo mais, e é assim que acontece. Eu disse, bem, o senhor é cidadão americano, tem direito de expressar seu próprio pensamento. Ele disse, certa vez ouvi falar de um sujeito que, com certeza, se chegasse a conversar com aquele sujeito, disse, eu gostaria de lhe fazer umas perguntas. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, era um pregador, você deve conhecê-lo. Ele fez um encontro aqui em Campbellsville, não faz muito tempo, no pátio da igreja, lá, um acampamento. Esqueci o nome dele. Disse, é de Indiana. E eu disse, sei. O irmão Wood começou a dizer, bem, não diga isso. Então eu disse, o que tem ele? Ele disse, bem, uma velha senhora, alguém lá no morro, sabe, ela estava morrendo de câncer. Minha esposa e eu íamos lá de manhã para trocar sua cama, disse. Nem conseguiam erguê-la o suficiente para colocá-la no urinol. Tinham de usar um lençol deslizante e ela estava morrendo. Ela esteve em Louisville. Disse que os médicos a desenganaram e disseram que ia morrer. E sua irmã foi àquele encontro e disse, aquele pregador lá de pé na plataforma olhou para a audiência e chamou esta mulher pelo nome. Ele disse que quando saiu, ela pegou um lenço e colocou em sua bolsa e citou o nome dessa mulher aqui a 32 quilômetros daqui, disse como ela estava sofrendo de câncer, qual era o seu nome, tudo pelo que tinha passado. Disse, pega esse lenço, vá, coloque sobre a mulher será curada do seu câncer.
Ele disse, eles vieram aqui aquela noite, honestamente, ouvi os gritos mais impressionantes lá, achei que tinham soltado o exército da salvação lá no topo do morro. Bem, eu disse, acho que a velha irmã está morta. Disse, vamos, amanhã vamos pegar a carroça, como a levaremos até a estrada principal, para que possam levá-la à funerária. E disse que esperamos, não havia necessidade de ir naquela hora da noite. Fica mais ou menos 1,5 km morro acima que fomos lá na manhã seguinte. Sabe o que aconteceu? Eu disse, não, senhor. Ela estava sentada lá comendo tortas fritas de maçã e bebendo café com o marido. Eu disse, fala sério? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, agora, o senhor não está falando sério. Ele disse, o que me incomoda é como aquele homem soube daquilo sem nunca ter estado nessa região. Estão vendo? Eu disse, o senhor não acredita nisso? Ele disse, é verdade. Eu disse, o senhor acredita nisso? Ele disse, bem, suba lá no morro, posso lhe provar. Ele estava pregando para mim agora, vejam. Então eu disse, peguei uma maçã, disse, posso pegar uma dessas maçãs? Eu esfreguei na roupa. Ele disse, bem, as vespas estão devorando, acho que pode pegar uma. Então agora ele disse, bem, eu mordi, dei uma mordida nela e disse, é uma boa maçã. Ele disse, sim, sabe uma coisa, plantei essa árvore aí uns 40 anos atrás, ou algo assim. Eu disse, é mesmo? Sim, senhor. E eu disse, bem, a cada ano vejo que ainda não tivemos geada, é início de agosto. Ele disse, as folhas estão caindo das árvores. Sim, senhor, isso mesmo, está chegando o outono, acho que desta vez será mais cedo. Eu disse, sim, senhor, mudei de assunto, vejam. Eu disse, bem, sabe, é estranho como a seiva se vai dessa árvore e as folhas caem, e ainda não houve, elas não tiveram geada para matar a folha. E ele disse, bem, o que isso tem a ver com o que estávamos falando? Eu disse, bem, eu só queria saber, sabem, mamãe sempre dizia, dê uma vaca corda suficiente e ela própria se enforcará. Então lhe dei corda suficiente. Então ele prosseguiu e disse, bem, sim, o que isso tem a ver? Eu disse, sabe, Deus fez crescer essas maçãs e o senhor desfruta delas, e folha, e a sombra e assim por diante. Ela desce no outono, volta a subir com as maçãs e com as folhas, e ele disse, é só natureza, veja, é só natureza. Eu disse, bem, claro que é a natureza, mas alguém tem de controlar a natureza, vejam. Aí ele disse, agora diga-me, o que causa isso? Ele disse, bem, é só a natureza, naturalmente. Eu disse, que é que diz essa folhinha agora? Eu disse, agora o motivo dessa folha cair é que a seiva desce para a raiz, e se a seiva ficasse na parte de cima da árvore durante o inverno, o que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Bem, eu disse, agora que inteligência faz essa seiva descer para as raízes que diz, saia daqui agora, está chegando o outono, desça para as raízes, esconda-se. E fique embaixo nas raízes como um túmulo, então torne a subir na próxima primavera e produza mais maçãs e mais folhas e tal. Ele disse, é só a natureza, ela faz isso. O clima, a mudança, você sabe, é chegada do outono. Eu disse, coloque um balde d'água sobre o mourão e veja se a natureza faz crescer ou descer para a base do mourão e atrás para cima de novo. Bem, ele disse, talvez você tenha razão. Eu disse, pense enquanto vamos caçar. Bem, caçem onde quiser, ele disse. E eu disse, quando eu voltar, se o senhor me disser qual a inteligência faz a seiva daquela árvore descer para as raízes, ficar aí no inverno todo e voltar no seguinte, eu lhe direi que é a mesma inteligência que me contou sobre aquela mulher lá em cima. Disse, contou a você? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, você não é aquele pregador? Eu disse, o senhor reconheceria o nome dele? Sim, Branham, é ele. Isso mesmo. E sabem, eu levei o ancião a Cristo, lá mesmo, baseado em seu próprio testemunho. E um ano depois estive lá e parei o carro com a placa de Indiana no quintal. Eles se mudaram, ele tinha morrido. E assim, quando voltei, lá estava sua esposa falando duro comigo, eu achava que tinha permissão para caçar. E ela saiu e disse, não sabe ler? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, viu aquelas placas dizendo proibido caçar? Eu disse, sim, senhora, mas eu tenho permissão. Você não tem permissão, ela disse. Disse, temos esse lugar sinalizado há muitos anos. Eu disse, bem, irmã, eu estava errado, então, desculpe-me. Eu disse, desculpe nada. Essas placas Indiana aí, parado aqui, vocês são muito atrevidos. Eu disse, poderia explicar? Ela disse, quem lhe deu permissão? Eu disse, não sei bem, foi um ancião sentado ali na varanda quando estive no ano passado e conversamos sobre Deus. Eles estão vendo?
Ela olhou e disse, o senhor é o irmão Branham? E eu disse, sim, senhora. Ela disse, perdoe-me. Eu não sabia quem era o senhor. Ela disse, quero lhe contar o testemunho dele, suas últimas horas ao morrer. Ele levantava as mãos e louvava a Deus. Ele morreu na fé cristã e foi levado para Deus. Estão vendo? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Há algo na natureza. Observem os pássaros, os animais, tudo. E observem a natureza. Observem a pombinha como voa. Que pássaro diferente é. Ela não tem fel, não pode comer como o corvo. Estão vendo? Ela não tem fel, não tem de tomar banho na água porque tem algo no interior que a limpa de dentro para fora. Veja, assim é o cristão. Foi assim que Deus representou a si mesmo numa pomba. Veja, porque Jesus foi representado como um cordeiro. Sempre na natureza você encontrará Deus e Deus nos comparou a ovelhas que precisam ser conduzidas. Já notaram aí que preguei um sermão sobre isso faz um tempo, sobre a pomba descendo sobre o cordeiro para conduzir o cordeiro e conduziu-o para o abate, a pomba. Agora, se aquela pomba não podia ter descido sobre qualquer outro tipo de animal, pois ambos tinham de ser da mesma natureza. Se a pomba tivesse pousado em um lobo e ele tivesse bufado, rosnado, a pomba teria alçado o voo. Bem, assim é agora. Em nossos maus hábitos, o Espírito Santo simplesmente alça voo e vai embora. Tem de ter a mesma natureza. A ave dos céus, a pomba, o animal mais manso sobre a terra, o cordeiro, podem se harmonizar. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos torna novas criaturas, então ele pode nos conduzir, mas se tentarmos viver a mesma velha vida, não funcionará, simplesmente não funcionará. Agora, o primeiro passo que você provavelmente deu na vida falando de liderança, provavelmente foram as mãos de uma amável mãe idosa. Aquelas mãos podem estar imóveis esta noite em algum cemitério aqui, mas aquela foi a mão que os segurou para você dar o seu primeiro passo. Então, depois que a mãe lhe ensinou a andar e você dava alguns passos, daí caía, se levantava e achava que estava fazendo grandes coisas. Então, ela o confiou à professora e então ela começou a conduzi-lo à instrução de como e o que você deve fazer e como deve aprender e assim por diante. Então, depois que a professora terminou, você voltou e seu pai se encarregou de você. Então, quando seu pai se encarregou, talvez lhe tenha ensinado o seu negócio, como ser um homem de negócios bem-sucedido, como fazer certas coisas. Sua mãe lhe ensinou como ser uma dona de casa, como cozinhar. E então, depois que acabaram de lidar com você, seu ministro ou sacerdote se encarregou de você. Mas agora, quem o conduz? Essa é a questão agora. Ora, todos somos guiados por algo esta noite. Temos de ser. Somos guiados, note. Agora, vejamos esse jovem, o que o tinha influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, como o chamaríamos, porque era um homem de negócios. Ele era um homem muito bem-sucedido. Vejamos seus líderes. Talvez, quando garoto, primeiro sua mãe lhe tinha ensinado as coisas que ele devia fazer. Seu pai o tornou muito bem-sucedido e talvez lhe deixou uma herança porque ele próprio era governante. Talvez seu pai já tivesse morrido, portanto, era um homem de negócios. Vamos chamá-lo hoje de um homem de negócios cristão, era um homem de negócios religioso. Acho que seria a melhor citação. Este homem era religioso, não era incrédulo de modo algum, e sua mãe lhe ensinou como agir certo, como andar, como se vestir. Seu pai lhe ensinou um grande negócio e como ser um homem bem-sucedido, e seu negócio era bem-sucedido. E o pai e a mãe foram criados na igreja e conduziram-no ao sacerdote, e o sacerdote o tornou um homem muito religioso. Portanto, ele era um homem de fina cultura, um ótimo rapaz de bom caráter. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo no jovem que era real, pois a Bíblia disse aqui, como vemos em Marcos, e Jesus olhando para ele o amou. Sim, Jesus olhando para ele o amou. Portanto, devia haver algo realmente notável neste rapaz.
Ele tinha bom caráter, boa categoria de caráter. Um homem que foi criado certo, inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido nos negócios e um homem religioso. Tinha muitas características boas que eram notáveis, tanto que atraiu a atenção do Salvador, Jesus Cristo. Mas quando ficou frente a algo, sendo bem-sucedido em todas estas outras coisas, nada tinha dado errado, foi preparado perfeitamente, estava à altura, inteligente, instrução certa. Seu sucesso, era esperto, um fino homem de negócios, provavelmente pertencia a um grupo de homens de negócios em algum lugar lá na Palestina, talvez pertencesse a um companheirismo dos homens de negócios como temos aqui esta noite. Claro que pertencia, porque homens de negócios sempre tiveram companheirismo com outros, porque como pássaros da mesma plumagem, eles têm sobre o que falar. Homens religiosos não querem falar sobre o homem que dirige o bar, porque não tem nada em comum. Temos de ter coisas em comum. Cristãos têm coisas em comum com cristãos. Pecadores têm coisas em comum com pecadores. E sociedades e seja o que for, têm coisas em comum. E esse jovem provavelmente pertencia a um companheirismo de homens de negócios. E era religioso tanto quanto podia ser, porque Jesus lhe perguntou aqui, ele disse, guardo estes mandamentos todos desde a minha mocidade. Veja, ele foi criado certo, ensinado certo e tudo mais. Mas quando se deparou com o pensamento da vida eterna, agora, quero que note, mesmo tendo todo este caráter, ele sabia que não possuía a vida eterna. Agora, todas as nossas sociedades, nossa igreja, nossa filiação e as coisas que tanto estimamos, nossas sociedades americanas e tudo mais, são ótimas. Não há nada a dizer contra isso. E nossa sociedade dos homens cristãos de negócios aqui é uma grande coisa. Tem sido uma porta aberta para mim, em meus pensamentos interdenominacionais, é que somos cristãos. Não há ninguém, nenhuma denominação que possa dizer que somos dela um verdadeiro cristão, porque você pertence a Deus. Denominações são feitas pelo homem e o cristianismo é enviado do céu. Mas em todas estas coisas que temos, apesar de serem boas e de ser ótimo nos reunirmos e dos encontros que temos serem tão agradáveis e da compreensão social que temos, ainda assim, cada um de nós depara-se com a vida eterna. E independente de quão bem-sucedidos somos nos negócios, de sermos bem-sucedidos e sermos ótimos membros da igreja, e de como trabalhamos, como tentamos fazer certas coisas, ainda assim, se não for feito do jeito certo, é adoração em vão a Deus. Jesus classificou isso da mesma forma. Enquanto para aqui por um momento, ele disse, em vão me adorais, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Agora pense, uma adoração sincera e honesta, com a sinceridade do seu coração a Deus e ainda assim ser em vão. Começou assim com Caim no jardim do Éden. Adoração sincera, mas foi rejeitado. Muito religioso. E ainda assim rejeitado. Em Shreveport, semana passada, retrasada, num encontro dos homens de negócios, num café da manhã, onde várias centenas de pessoas estavam reunidas, levei 2h30 para falar sobre fazendo o serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Agora parece estranho, mas temos de nos canalizar no canal provido por Deus e na maneira de Deus fazê-lo. Não importa o quanto pensemos que está certo, tem de estar de acordo com a palavra do Senhor ou é em vão. Caim adorou, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. Os fariseus adoraram, mas não de acordo com a palavra do Senhor. E nesta mensagem específica, os homens de negócios, ensinei isso. Davi queria fazer um serviço para o Senhor e estava certo no que disse. Ele disse, é certo, a arca do Senhor está lá, vamos trazê-la para cá. Nos dias do rei, do outro rei que ele sucedeu, ele disse, não é certo, nunca consultaram o Senhor através da arca, mas devemos fazê-lo. Agora está certo, era o que deviam ter feito, ele disse, devemos ir buscar a arca e poderemos consultar ao Senhor, e está certo.
Ela estava lá em outra região. Temos de trazê-la para cá e colocá-la em nossa casa, que é adorar ao Senhor. Agora notem, ele foi fazer isso no canal errado, consultou os capitães dos 50 e das centenas e dos milhares, todos foram consultados, vendo o que era a vontade do Senhor, parecia... era a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocá-la em seu devido lugar ou não é a vontade do Senhor. Agora, deixem isso penetrar fundo e vocês terão uma concepção geral do que eu estou tentando dizer. Não quero que a igreja ande no mesmo passo que vocês encontraram lá na Inglaterra. Homens de cabelo comprido, rosto pintado e pervertidos. Não queremos isso. Não importa quão religioso pareça e quanto Elvis Presley possa cantar músicas religiosas, mesmo assim é um diabo. Eu não sou juiz, mas pelos seus frutos os conhecereis. Ele é pentecostal, mas não faz diferença alguma. Vejam, seus frutos dão testemunho do que você é. Não importa se o Espírito vem sobre ele, poderia falar em línguas, gritar, curar enfermos. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fizemos isto e aquilo... E direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca nem vos conheci. Temos de ser cristãos verdadeiros e genuínos, e a única maneira de podermos ser é encarando esta questão aqui da vida eterna. Há somente uma forma de vida eterna, e ela vem de Deus, e ele, dantes, ordenou toda criatura que algum dia a teria. Assim como você foi o gene do seu pai, você foi um gene em Deus. Um de seus atributos, para começar, ou nunca estará lá. Você nasceu no campo de cultivo de sua mãe, seu pai não o conhecia. Você estava nos lombos dele e quando é gerado no campo de cultivo da mãe, você se torna um ser humano e é feito à imagem de seu pai. Agora você pode ter companheirismo com ele. É o mesmo através de Deus, se você tem a vida eterna. A vida através da qual você veio, a vida natural, vida física, foi através do seu pai. E o único jeito de você poder chegar a nascer de novo, o único jeito tem de ser a partir de seu Pai Celestial, seus atributos. Tudo que o Pai me deu virá a mim. Está vendo? Você está aqui porque seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes mesmo de haver uma fundação do mundo. Exatamente. Você é um gene espiritual de seu Pai Celestial, uma parte da palavra de Deus. Para ser assim, como disse, você esteve com Jesus quando ele esteve aqui, porque ele era a palavra. Você sofreu com ele, morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele e agora está sentado nos lugares celestiais nele. Notem, Davi achou que tudo estava bem e consultou todas essas pessoas e todos começaram a dançar e clamar e gritar, fizeram todos os seus cerimoniais religiosos que havia, mas ainda assim não era a vontade de Deus ir trazer a palavra de Deus de volta para a casa de Deus. Mas vejam, Deus sempre, em todas as eras, opera de uma só maneira. Sua primeira decisão é sua única decisão porque ele é perfeito em suas decisões. Ele nunca faz nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Exatamente. É por isso que nessa era da igreja em que vivemos, não a igreja, seja metodista, batista, pentecostais, qualquer outra que possa colocar essa igreja na noiva, terá de ser a resposta de Malaquias 4 para Deus enviar um profeta ao qual ser revelado, pois é a única maneira. Nossas igrejas se denominam e tornam isso uma confusão e desordem, exatamente como sempre estiveram, e Deus sempre envia os profetas. E lá estava Natã na terra, um profeta vindicado diante de Deus, e nem foi consultado. Foram lá e custou a vida de um homem honesto, e assim por diante. E levaram a arca, em vez de colocá-la sobre os ombros dos levitas para carregá-la, colocaram-na num carro para carregá-la, totalmente confuso. Veja, se você não seguir a vontade de Deus e a maneira que Deus nos deu para seguir, eles sempre a tornam confusa e tiram dela em alguma organização, denominação, alguma mensagem, e lá vai. Sempre se fez assim. Foi a mesma coisa que esse rapaz teve de encarar. Chegou, talvez fosse um membro dos fariseus ou saduceus e de algum grande grupo daquele dia. Ele era tão religioso quanto podia. Disse, desde jovem guardo estes mandamentos que me foram ensinados. E Jesus o amou por isso. Mas recusou-se a ser guiado, recusou-se a aceitar a verdadeira liderança de Jesus Cristo para lhe dar a vida eterna. Notem, ele acreditava que havia algo diferente do que aquilo que tinha. Ou nunca teria dito, bom mestre, que devo fazer agora?
Veja, ele mesmo queria algo. É o que fazemos, queremos fazer algo nós mesmos. O dom de Deus é um dom gratuito. Deus lhe dá, você não faz nada por isso. Ele o ordenou para você e você o terá. Está vendo? Note, ele sabia que eu estava lá. Ele cria nele e o queria. Mas quando se deparou com a forma como tinha de fazê-lo, foi diferente do seu ritual. Diferente. Ele podia ficar com seu dinheiro e continuar na igreja a que pertencia. Mas Jesus sabia disso e sabia que ele tinha acumulado esse dinheiro e disse, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e vem, toma sobre ti a tua cruz e segue-me e terás tesouros no céu. Mas ele não pôde fazê-lo. Os outros líderes que ele teve em seus dias de juventude tiveram tanta influência sobre ele que se recusou a aceitar o caminho provido por Deus, que era Jesus Cristo, o único que tem a vida eterna, o único que pode dá-la a você. A igreja não pode dar-lhe a vida eterna, nem seu vizinho, nem seu pastor, nem seu sacerdote, nem seu credo. Só o próprio Jesus Cristo pode dar-lhe a vida eterna. Ele não importa quão bom você seja, o que deixe de fazer, o que comece a fazer, você tem de aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então, quando aceita Ele é a palavra, e então sua vida se encaixa perfeitamente na palavra, e ela se manifesta a essa era em que você está vivendo. Noé teve de fazer isso para a palavra se manifestar em sua era. Agora, e se Moisés viesse e dissesse, sabemos o que Noé fez, tomaremos a palavra de Noé, faremos exatamente como Noé fez. Construiremos uma arca e flutuaremos o rio Nilo abaixo e sairemos do Egito. Ora, não teria funcionado. Aquela foi outra era. Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés. Lutero não poderia vir com a mensagem católica. Wesley não poderia vir com a mensagem de Lutero. Pentecostais não poderiam vir com a mensagem de Wesley. E a noiva não pode ser formada na denominação pentecostal, simplesmente não pode. Ela já se organizou, saiu aqui e lá se encontra, exatamente como as demais. É uma casca. Assim como a vida sobe pela... Estão vendo? Aquele escritor, como falei a outra noite, aquele escritor que escreveu este livro, e não porque me criticou tanto, disse que era um diabo se existisse isso. Ele disse que não acreditava em Deus. Um Deus que poderia cruzar os braços e se acomodar e assistir aqueles mártires nas eras primitivas e afirmar ter poder para abrir o Mar Vermelho e deixar aquelas mulheres e crianças serem despedaçadas por leões e tal. E então dizer ser um Deus amoroso? Não há tal criatura. Veja, o homem, sem inspiração da palavra, não consegue ver. O primeiro grão de trigo, o noivo, teve de cair na terra para ressuscitar. De igual modo, a primeira noiva, que nasceu no Pentecostes, teve de passar por aquela idade das trevas, ser enterrada como qualquer outra semente. Tiveram de morrer, mas começou a brotar de novo em Lutero. Na primeira reforma não parecia como a semente que se foi, mas era a luz daquele dia. Então o talo tornou-se borla, o Wesley da borla tornou-se pentecostal, a casca. Quando se examina o trigo, quando se forma o grão de trigo, quem já cultivou o trigo, você vê aquele formato de trigo lá, parece exatamente como grão, mas se pegar uma pinça e se sentar e pegar aquele trigo e abri-lo, não há grão ali, é só uma casca. Está com aquela forma ali para abrigar o grão. Então logo você nota que a vida deixou o talo para ir para a borla, deixou a borla para ir para a casca, deixa a casca e vai para o trigo. 3 estágios disso, veja. Então forma o trigo fora dos 3 estágios. Lutero, Wesley, Pentecostes. Exatamente. Veja, sem dúvida, não se pode interromper a natureza. Agora vejam, 3 anos depois de cada mensagem que é enviada por Deus, se organizam. Esta faz 20 anos e não há organização. Não haverá. Agora a casca tem de se afastar para dar oportunidade ao trigo de ficar diante do filho para amadurecer. A mensagem, voltando a entrar na igreja, formando o corpo de Jesus Cristo justamente como o primeiro original que foi ao chão. Agora, para ver a vida eterna, a vida, claro que o talo aqui atrás transportou a vida. Claro que transportou, mas vejam, quando virou o talo e terminou a organização, a vida passou de Wesley, saiu e entrou, e uma vez cada um deles, uma grande folha não parece o grão, mas quando o pequeno pólen vem, como na casca ou no talo, o pólen da borla, ele se parece muito com o grão. Mas quando desce para aquela casca, está quase lá. Não disse Jesus que nos últimos dias, Mateus 24, os 2 seriam tão parecidos que enganariam os próprios genes predestinados, os eleitos, se possível, fora?
quase como o verdadeiro. Vejam, assim, nos últimos dias. Agora, vejam, é o tempo do trigo agora, está chegando o tempo da colheita. Esta não era de Lutero, não era pentecostal, era da noiva. Como Moisés chamou uma nação a sair de uma nação, Cristo hoje está chamando uma igreja a sair de uma igreja. Vejam, o mesmo em tipo, levando-os para a gloriosa terra prometida eterna. Agora, rejeitar essa pessoa que está fazendo a chamada, Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, Lutero, seja o que for, você tem esta era. Nada contra ele, de modo algum, mas nesta era, agora você tem de aceitar, como aceitaram naquela era, a pessoa de Cristo, que é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Vejam. Você tem de aceitar essa pessoa da vida eterna. Agora, a vida que Lutero tinha era a justificação. Wesley teve a santificação acrescentada a ela. Os pentecostais tiveram a restauração dos dons, retornando a ela, acrescentada a ela, mas agora está completando o corpo. Vejam as três fases. E fora disso, agora, quando a ressurreição vier, a vida que viveu naqueles luteranos, que saiu, a vida que viveu nos metodistas, saiu, a vida que entrou nos pentecostais será toda arrebatada do chão no corpo da noiva a ser levada perante Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, é emocionante. É a verdade. Nós viramos uma esquina. Estamos olhando em direção ao céu, esperando pela vinda, o topo na pirâmide, como diríamos, seu retorno. A igreja deve ressurgir em breve e devemos nos preparar. E o único jeito de poder não é dizer, bem, pertenço a assembleias, à unidade e dualidade. Seja o que for, pertence à Igreja de Deus não significa nada. Nossos pais gritaram, dançaram, está perfeitamente bem, aquele foi o dia deles, mas hoje você se depara não com a organização que fizeram, mas com a vida que está continuando, a qual é Jesus Cristo. Este jovem tinha feito o mesmo. Moisés escreveu aqueles mandamentos, mas veja, o mesmo Deus que escreveu os mandamentos por seu profeta foi o mesmo que profetizou que o dia viria. Levantaria um profeta como eu, e será que todos os que não ouvirem serão cortados? De volta às cascas e borlas denominacionais. Eles devem prosseguir para a vida, e hoje não diga, sou pentecostal, pertenço a isto, aquilo. Não significa nada. Você tem de aceitar a pessoa, Cristo, a vida eterna. Cada um de nós tem de encarar, não se esqueça disso. Ver-se que os outros líderes tiveram grande influência sobre ele, seus parentes foram ensinados, bem, pertencemos a isto, aquilo, tiveram tanta influência sobre ele, mas que coisa fatal é rejeitar a liderança da vida eterna. Agora essa vida está presente esta noite. Isso mesmo, o Espírito Santo está aqui, que é Cristo em forma de Espírito. Seu Espírito, a unção está aqui. Um pouco e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação do século. Só Jesus pode levá-lo a essa vida eterna. Não a igreja, denominação, pregador, sacerdote, nada mais que possa levá-lo a ela. Você tem de ser conduzido por ele. O único que pode conduzi-lo. Poderia imaginá-lo levando-o para fora da sua palavra, a qual é ele? E se ele é a palavra e você for parte dele, não será parte da palavra? A palavra sobre a qual Deus quer derramar as águas da salvação hoje para identificá-lo hoje, como os apóstolos o identificaram, como Lutero, como Wesley, como as pessoas o identificaram naqueles dias. Esta é outra era, é a palavra. A palavra disse que essas coisas que vemos acontecer agora estão preditas a acontecer nessa hora. Assim, aceite a Jesus Cristo e deixe-o levá-lo à vida eterna. Apesar desse jovem ter realizado, ele realizou todas as coisas boas. Na escola, foi bem. Como bom rapaz, sem dúvida que ele foi bom. Como um verdadeiro pai, ao dar ouvidos ao seu pai nos negócios, foi um bom rapaz. Bom para seus pais, leal ao seu sacerdote, leal à sua igreja, leal aos mandamentos de Deus. Mas perdeu o mais importante. E o resto não significou muito para ele quando recusou a liderança da vida eterna. Jesus Cristo. Notem. Esta liderança encara cada um de nós hoje.
igual a como foi com aquele jovem. Não importa quão religiosos sejamos, você pode ser católico, batista, metodista, pentecostal, seja o que for. Esta mesma coisa o encara esta noite. Vida eterna, isto é, aceitação de Jesus Cristo. Recebemos esta oportunidade. Em alguma ocasião da vida, temos que encarar isso justamente como esse jovem, porque você é um ser mortal. Lhe é dada a oportunidade de escolha. Você tem escolha. Deus fez de modo que você possa escolher. Se Ele deu a Adão e Eva livre-arbítrio para poderem escolher, então fizeram a escolha errada. Veja, Ele não pode fazer mais a você do que fez a eles. Tem de lhe dar a mesma coisa para você poder escolher ou rejeitar. Você tem escolha. Vejamos algumas delas. Quando jovem, você tem uma escolha. Se vai ter instrução ou não, tem uma escolha. Simplesmente não querer tê-la, pode rejeitá-la. Você tem escolha quanto à conduta. Vou fazer doer um pouquinho aqui. Você pode sair e deixar o cabelo crescer e ser um Beatle, um desses ignorantes. Ou vocês, mulheres, podem parecer um ser humano decente ou ser uma dessas criaturas estranhas que temos por aí, aqueles olhos azulados e cortes de cabelo curto e armado e tal, totalmente contra a palavra de Deus, que são totalmente contrárias. Não poderiam oferecer uma oração que fosse aceita. Essa é a verdade. É o que a Bíblia disse. Mas o que aconteceu com você, igreja? Você tem visto tanta televisão, tantas coisas do mundo. É tão fácil para a sua natureza de velho Adão deixar-se levar por isso, agir como os demais. Permitam-me repetir. No kosher, na oferta da expiação nos dias de Moisés, quando Moisés tirou os filhos, por 7 dias não devia haver fermento entre o povo. Qualquer um sabe disso. Em Êxodo, por 7 dias não se ache nenhum fermento em vosso arraial. Aqueles 7 dias representavam as 7 eras da igreja completas. Está vendo? Nenhum fermento. Agora, que é isso? Nenhum credo, nada do mundo. Jesus disse, se há mais o mundo ou que no mundo há, o amor de Deus nem está em vós. Está vendo? E estamos tentando misturar isso. Não pode misturar. Você tem de chegar a uma coisa para crer. Você vai crer em Deus, vai crer na igreja, vai crer no mundo, vai... Não pode misturar e você não pode se apegar àquelas velhas coisas que a outra igreja antes de você fez. Você tem de receber a mensagem da hora. Ele disse, o que sobrou, não deixe ficar até amanhã, entrar nesta outra era, queime-o no fogo, que seja destruído. A era em que você está vivendo, a mensagem dessa era tem de ser trazida das Escrituras e vindicada e provada por Deus, que é Deus fazendo isso. Então, ou você a recebe ou rejeita. É a vida eterna, a liderança do Espírito Santo conduzindo a igreja. Poderíamos ficar muito tempo nisso, mas vamos avançar. A escolha quanto à sua conduta, mas não se pode misturar, ou você é a favor de Deus ou contra. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Está vendo? Joio. Muitos de vocês pensam, recebi o batismo do Espírito Santo, vou para o céu. Isso não significa que você vai para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo cada hora da vida e mesmo assim estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz isso. Exatamente. Olha aqui, você é uma pessoa exterior, você tem 5 sentidos que fazem contato com esse corpo exterior. Deus lhe deu 5 sentidos não para fazer contato com ele, mas com o seu lar terreno. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Então, dentro de você tem um espírito que tem 5 saídas, consciência e amor e assim por diante. 5 saídas com que você faz contato com o mundo espiritual, mas com o seu espírito. Seu físico faz contato com o físico. Seu espiritual faz contato com o espiritual, mas dentro você tem uma alma, e essa alma é aquele gene que vem de Deus. E como um bebê formado no ventre da mãe, quando o bebê entra no útero da mãe pelo pequeno germe, entra rastejando no óvulo, ele não forma uma célula de humano, a seguinte de cão e depois gato e a seguinte de cavalo. São todas células humanas porque está se formando a partir de uma célula humana original. E quando um homem nasceu de novo pela palavra de Deus, predestinado para a vida eterna, chamado o eleito, será a palavra de Deus em cima de palavra, palavra sobre palavra. Não um credo denominacional, então uma palavra e um credo. Não funciona, não se pode ter esse fermento nela. Só há uma vida eterna, Jesus Cristo, a palavra.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amigos, vocês sustentam meus filhos, vocês me enviam ao mundo de lado a lado dos campos missionários para levar a mensagem. Tenho de ser sincero com vocês, talvez vocês não enxerguem o que estou vendo, é o que estou tentando lhes dizer aqui. Não é porque não amo as pessoas, é porque amo as pessoas. Corretivo. Quando vejo os deslizes da igreja se afastando, dizendo, bem, fazemos isso e fazemos aquilo, e olho a igreja por aí e vejo, simplesmente não funciona. Então olho aqui na Bíblia e vejo que no final tem de ser assim. Essa era a morna da igreja de Laodiceia, expulsando Jesus a palavra. Ele não chamou, não vai chamar nenhuma igreja. Ele disse, eu repreendo a todos quanto amo. Eu os castigo, tomando a palavra e batendo com ela e dizendo, vocês estão errados nisso, esse é o motivo, eu os amo. Se abrires a porta e me deixares entrar, entrarei, contigo cearei. Não uma igreja, ele já foi expulso dela. Ela está arrumando para o concílio ecumênico. Para onde você foi? De volta a Roma, de onde veio. Exatamente. Faz 25 ou 33 anos que tenho isso escrito em papel. Não só isso, está escrito na Bíblia, de uma visão. Ela voltou. Não há como salvá-la, está acabada. Vai ser assim. Deus está chamando indivíduos. Estou à porta e bato. Se alguém, qualquer pessoa, um indivíduo em 1000, pode ser um em 1 milhão. Como disse, faz algumas noites, quando Israel saiu do Egito, houve só 2 milhões de pessoas que foram, e só 2 milhões, só 2 pessoas entraram. 1 em 1 milhão. Sabiam disso? Caleb e Josué. E Jesus, quando esteve na terra, disseram, nossos pais comeram maná no deserto, estamos guardando as tradições, fazendo isso, sabemos onde estamos. Ele disse, sei que vossos pais comeram maná no deserto, estão todos eternamente separados, estão mortos. Quando o esperma vem do macho ou da fêmea, vem 1 milhão de óvulos e vem 1 milhão de germes. E de todos aqueles pequenos germes da espécie, se for do touro ou do homem, ou seja, o que for, há milhões de germes, 1 milhão de germes trabalhando. Só um daqueles germes lá está ordenado para a vida, pois só há um óvulo fértil lá para se encontrar com ele. Só um óvulo se encontrará, assim como este corpo que está aqui, e o germe vem de Deus. Estão vendo? E observem aquele pequeno germe se aproximar entre todos aqueles outros e contorná-los, agitando a cauda, vir aqui e achar aquele óvulo fértil e entra nele e os demais morrem. E se fosse assim com a igreja hoje, 1 em 1 milhão? Estão vendo onde ela estaria? Estreita é a porta, é apertado o caminho e poucos haverá que a encontrem. Porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos serão os que entrarão por ele. É verdade, irmão Branham? Não sei, mas só estou citando a Escritura. Estão vendo? Agora, você é ordenado para a vida, você a vê, se está ordenado a vê-la, se não está ordenado a vê-la, você não verá. Disse, eles têm olhos, mas não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Igreja, como você deveria estar agradecida? Como deveria se endireitar e sair dessas coisas? Como deveria estar em chamas por Deus, por seus olhos contemplarem o que vê, seus ouvidos ouvirem o que vê? Liderança! Por que você veio aqui hoje ouvir uma mensagem como esta? Sou tido pelas igrejas de lado a lado do mundo como fanático. Por que você veio? O Espírito Santo o conduziu até aqui. Está vendo? Está vendo? Para ouvir. Circuncide. Corte fora as coisas do mundo. Aceite a liderança de Jesus Cristo. Ou você perecerá com toda certeza. Você tem escolha de conduta. Como você se comporta compete a você. Você tem escolha de esposa. Você sai e escolhe sua esposa. Você quer escolher uma esposa, uma que seja complementar, planeja que seu futuro lar seja. Poderia imaginar um homem cristão sair e escolher uma dessas moças mundanas como esposa? Poderia imaginar em que o homem está pensando? Que tipo de lar ele terá se escolher uma que expõe seu corpo, uma extravagante aqui da rua, uma prostituta de rua? Você diz agora, espere um minuto. Como é que ela se veste, está vendo? Usa shorts e tal. É uma prostituta de rua? Você diz agora, irmão Branham,
Aquelas sainhas apertadas, parece que você foi despejada dentro, prostituta de rua. Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração cometeu adultério com ela. Então ela tem de responder por isso. E o que ela fez? Ela se apresentou. Quem é culpado? Pense nisso. Você diz: não fazem outro tipo de roupa. Tem tecidos e máquinas de costura. Não há desculpa. Exatamente. Agora, não quero magoá-lo e não é piada, é assim diz o Senhor das Escrituras. É exatamente a verdade, amigo. Sou velho, já não tenho muito tempo para ficar, mas tenho de lhe dizer a verdade. Se esta for minha última mensagem, é a verdade, está vendo? Não, irmã. Não, irmão. E vocês que estão apegados a um credo e sabendo que a palavra de Deus está sendo vinicada bem diante de vocês, o batismo do Espírito Santo e essas realidades que temos hoje, e então por causa do seu credo afastam-se disso? Como você pode ser um filho de Deus e negar a palavra de Deus que está predita para estes últimos dias em que estamos vivendo? Como pode fazer isso? Como a Bíblia pode chamar isto? Como falei a noite passada sobre rei, certa vez lá no sul, quando tinham os homens de cor lá que eram vendidos como escravos, ora não passava de um mercado de carros usados, recebia-se uma nota de venda por eles e fiquei horrorizado. Li certo dia, um corretor chegou para comprar alguns e disse: bem, agora gostaria. Estavam tristes, tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar porque estavam longe do lar, foram vendidos como escravos e num país estrangeiro do qual nada conheciam e nunca mais voltariam ao lar e estavam tristes, tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar. Mas este corretor passou por certa plantação, não tinham de chicotear um jovem lá de peito estufado, queixo erguido. Ele estava sempre bem disposto e mantinha elevado o moral dos demais. O corretor disse: vou comprá-lo. Ele disse: não está à venda. Não era comprá-lo porque não está à venda. Ele disse: bem, o que o torna tão diferente? Ele disse: ele é o capataz dos demais. Não. Você o alimenta diferente? Não, ele é escravo, come lá na cozinha com os demais. O que o torna tão diferente? Eu mesmo queria saber até que descobri, lá na África, de onde vieram, onde os brancos os compraram e os trouxeram para cá e os venderam como escravos. Lá seu pai é rei de tribo, mesmo sendo estrangeiro, longe de casa, ele sabe que é filho de rei, então se comporta daquela maneira. Que repreensão ao cristianismo é para representarmos Deus e a vida eterna. Só há uma forma de vida eterna, que é Deus. Só Ele tem a vida eterna. E somos produtos dele, pois somos genes de seu espírito, então devemos nos comportar, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse, não Jezabéis na rua e rapazes mundanos da organização, mas cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e difundindo-a. Exatamente. Como nos afastamos disso? Porque o mesmo que este rapaz fez aqui, ele rejeitou, recusou a vida eterna porque lhe custaria sua posição social, custaria seu luxo do dinheiro, custaria seu companheirismo na igreja, custaria muitas coisas. Ele sabia o que ele custaria, era um rapaz sensato e sentiu que não poderia pagar o preço. No entanto, pensou: vou confiar em minha religião e seguir adiante. Mas no fundo do coração ele sabia que havia algo em Jesus Cristo que era diferente dos sacerdotes daquele dia. E qualquer mensagem que vem, uma mensagem genuína, nascida de Deus, é diferente da velha tendência. Quando a cura divina saiu não faz muito, notaram como os imitadores a seguiram? E cada um deles estava naquelas organizações permanecendo lá. Sabiam que uma mensagem tinha de vir depois daquilo? Ora, Deus não nos entretém. Ele atrai nossa atenção com algo e quando atrai nossa atenção, então traz sua mensagem. Vejam quando ele chegou à terra e começou seu ministério. Ó, jovem rabi, nós o queremos aqui em nossa igreja, venha cá. Jovem profeta, ó, nós o queremos aqui, venha cá. Mas um dia ele se levantou e disse: eu e o Pai somos um. Ó, que coisa, ele se faz Deus? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele é vampiro, não temos nada a ver com isso. Aqueles apóstolos sentados lá, milhares o deixaram, mas aqueles apóstolos foram ordenados para a vida. Ele disse que assim, eles não puderam explicar, eles creram, ficaram com isso, pois disseram: ninguém poderia fazer estas obras. Até os sacerdotes sabiam disso. Nicodemos disse: bem sabemos, o concílio do Sinédrio, que ninguém poderia fazer essas obras se não fosse
de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós. Deus estava com ele. Olhem nas Escrituras o que as Escrituras disseram que faria. Jesus disse: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que me testificam. Se vós conhecesseis Moisés, me conheceríeis, porque Moisés escreveu que eu viria na forma em que eu viria. Ele veio como Filho do Homem. Ele vem em 3 nomes, como Deus, 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus, são 3 atributos. Agora, então, também justificação, santificação. Lutero, Martinho e os pentecostais. A mesma coisa, 3 atributos, 3 estações, 3 eram da igreja. A mesma coisa, água, sangue e espírito. À medida que você prossegue os 3 elementos que o levam de volta ao corpo, como é com o seu nascimento espiritual, tipifica seu nascimento espiritual. O bebê nasce, a primeira coisa é água, depois sangue, então vida. É assim que você entra no reino de Deus, do mesmo modo. É assim que a igreja entra, do mesmo jeito. A mesma coisa, agora note, estas 3 coisas Deus formando o seu corpo. Agora, vemos aqui que você tem direito à sua escolha. Você escolhe a moça com quem se casar, se ela o aceitar, tudo bem? Então, outra coisa, você tem escolha, você quer ou você não quer viver, você escolhe agora entre a vida e a morte. Você pode viver. Aquele rapaz teve essa escolha. Ele teve sucesso em tudo mais, um homem religioso, mas sabia que quando ele próprio falou, desde jovem guardo todos estes mandamentos, mas sabia que não tinha vida eterna, estão vendo? E teve a escolha de aceitá-lo ou recusá-la, e a recusou. Aquele foi o erro mais fatal que poderia ter cometido, o resto não importaria. Não importa, a menos que você faça essa escolha. Agora, vamos segui-lo em sua escolha e ver aonde ele o levou. Vejam o que ele escolheu. Agora vejam, ele era um homem rico, de negócios, governante, era um homem religioso. Tudo isso. Hoje diríamos, rapaz, ele é um genuíno metodista, batista ou pentecostal. É um homem de verdade, moço muito agradável, ótimo. Não se podia dizer nada contra ele, amigável, agradável, sociável e tudo mais. Não havia imoralidade nele. Provavelmente não fumava, não bebia, nem frequentava shows e bailes, seja lá o que chamaríamos hoje, como classificaríamos um cristão. Mas isso ainda não é a vida eterna, não é do que estamos falando. Ele pode ter sido leal à sua igreja, o que provavelmente foi, mas veja, a que isto levou grande popularidade. Digamos que se era pregador, tido uma igreja melhor, pode ter sido presbítero estadual ou bispo. Isso o leva à popularidade e levou a riquezas e fama. Pode ser que faça o mesmo hoje, se você tem grande talento para cantar. Pensei naquele jovem há pouco que cantou aquele cântico aqui, como ele o entregou ao diabo e agora pegou de volta. E que diferença entre ele e Elvis Presley e alguns desses? Pat Boone, um grupo assim, Ernie Ford, aqueles homens, cantores, pegam seus talentos dados por Deus e usam-nos para inspirar as obras do diabo. Isso mesmo. Algum grande cantor vendendo seus talentos dados por Deus, pela fama deste mundo, para se tornar alguém como você poderia se tornar, mais alguém do que ser um filho de Deus? Não me importa se você é dono da cidade inteira, do mundo inteiro, se não aceitou a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo, como vai? Quem é você, afinal? É um mortal, morto em pecados e ofensas, religioso quanto queira ser, tão fiel à igreja quanto queira ser, pregador se quer estar no púlpito, mas ao rejeitar você morre. Ele foi bem sucedido. Foi bem sucedido aqui, nesta vida. Certamente, nós o encontramos onde notamos. Então encontramos este rapaz que ele foi. Nós o seguimos um pouco e vemos que ele foi muito bem sucedido e o seguimos na Bíblia. Notamos que nós o encontramos como um rico, ele tem grandes casas, estava entretendo o juiz e o prefeito da cidade, ou seja quem for, está no terraço e faz grandes banquetes, e muitas garçonetes e mulheres, moças, tudo mais em volta, e é um mendigo deitado junto ao portão chamado Lázaro. Ele varre as migalhas e deixa caírem. Conhecem a história. A seguir, ele continua bem sucedido, assim como as igrejas estão ficando hoje. Um homem de negócios sentado aqui, contando-me aqui mesmo na Califórnia que a igreja tem de dizer ao sindicato trabalhista o que fazer. Vejam, a igreja e o Estado se unindo de novo. Está bem em cima.
Você está bem aí, recebe a marca da besta sem saber. Se já compraram uma das minhas fitas, comprem esta. Quando eu chegar em casa, o rastro da serpente. Verão onde isso termina. Vou para casa agora para pregar, querendo o Senhor. Serão umas 4 horas, portanto não poderia fazer assim numa reunião como esta. Tenho que ir até lá onde a igreja me suporta pacientemente. Mas agora vocês podem ouvir a fita algum dia em sua casa. Notem, vemos agora que ele foi bem sucedido. Então encontramos depois que foi ainda mais bem sucedido a ponto de dizer: tenho tanto, que coisa, ele se encaixaria muito bem no dia de hoje. Até meus celeiros se encheram, estão repletos, e tenho tanto que disse, ó, a alma descansa. Mas o que ele fez no princípio rejeitou a liderança de Jesus Cristo. Sua igreja, sua inteligência, instrução o levaram ao sucesso. Todos os judeus o amavam. Ele contribuía, os ajudava. Pode ter feito isso, aquilo mais. Mas vejam, rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. E a Bíblia disse, ele disse, louco, esta noite te pedem a tua alma. E agora o encontramos. No lugar seguinte, no inferno, erguendo os olhos e vendo no seio de Abraão aquele mendigo que ele desprezou na rua. Que erro fatal! Como as igrejas tinham estado bem, da forma que se conduziam, mas ainda assim não tinham a vida eterna. Faz-me lembrar de um sermão que eu preguei aqui não faz muito tempo, o filtro do homem que pensa. Talvez o tenham recebido. Eu estava indo andando pela mata, caçando esquilos este outono, e olhei para baixo. Claro, não posso citar o nome da companhia de cigarros. Lá estava um maço de cigarros jogado lá. Passei por ele à procura na mata, e vi aquele maço jogado. Tornei a olhar e dizia, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Continuei a andar pela mata e o Espírito Santo disse, vire-se e pegue-o. Abaixei-me e peguei o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Pensei, uma empresa americana aqui vendendo morte disfarçada a seus próprios cidadãos americanos. O filtro do homem que pensa? Vocês. E o gosto do homem que fuma? Estive na Feira Mundial com Yale Brynner e aqueles lá quando eu estava fazendo todo aquele teste, como colocou um cigarro e tragou através de um mármore, pegou, raspou a nicotina, colocou nas costas de um rato branco. Em 7 dias ele estava tão cheio de câncer que não conseguia andar e disseram, sabem, falam de filtro, é um truque, vende mais cigarros. Requer-se um tanto de nicotina para satisfazer aquele diabo. Isso mesmo. E quando fuma um cigarro com filtro, requer-se uns 4 para fazer as vezes de 1. É um truque para vender mais cigarros. Não se pode ter fumaça sem alcatrão, e com alcatrão se tem câncer. Está vendo como é? E os americanos cegos, esperando que um coelho saia da cartola em algum lugar, caem nessa. Você não pode usar, é morte, não importa como, é morte de qualquer forma. O filtro do homem que pensa. Um homem que pensa não fumaria de modo algum, isso mesmo, por menos que pensassem. Bem, achei que podia aplicar isso às igrejas, estão vendo? Pensei, Deus tem um filtro. Sim, e cada igreja tem um filtro, isso mesmo. Elas filtram os que entram e também deixam entrar um bocado de morte. Como você poderia fazer passar uma denominação pelo filtro de Deus? Como você poderia fazê-lo? Como poderia fazer passar uma mulher de cabelo curto por esse filtro? Diga-me. Como você poderia fazer passar uma mulher que usa calça comprida por ali? Quando lhe é uma abominação usar roupa de homem. Veja, o filtro de Deus, pegaria ali, não a deixaria entrar. Mas a igreja tem seus próprios filtros. Assim digo que é um filtro do homem que pensa, que é a palavra de Deus e satisfaz o gosto do homem santo. Isso mesmo, um homem santo. Não um homem de igreja, mas o gosto de um homem santo. Porque é pura santidade, é inadulterada a palavra de Deus. Há um filtro do homem que pensa. E membro da igreja, eu aconselho a usar esse. Porque admite o mundo e a massa dele é morte. Uma massa leveda, um pouco de fermento leveda toda a massa.
Qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, a sua parte será tirada do livro da vida. No jardim do Éden, o que causou a morte, toda tristeza, mágoa, bebezinho moribundo, estertor na garganta, a ambulância tocando a sirene, hospital, cemitério, foi porque Eva duvidou de uma palavra, não dela toda, só perverteu. Agora Deus disse lá que o homem devia guardar toda a palavra de Deus. Agora isso foi no começo da Bíblia. No meio da Bíblia Jesus veio e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não apenas parte dela, cada uma. No final da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus dá testemunho de si mesmo. A revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra daqui ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Agora, se passar por esse filtro do homem que pensa, quando sair daí, você terá o gosto de um homem santo. Terá um gosto santo. Você diz, sou virtuosa ao meu marido, sou virtuosa ao meu namorado, uma moça virtuosa. Mas e quanto àquele pecador que olhou para você? Quando ele responder por adultério, quem o cometeu? Você será culpada. Está escrito na palavra, assim é. Ou seja uma mulher que pensa. Seja uma que pensa. Você pode dizer, talvez, bem, e se realmente for assim? Ele me disse isso, e nenhuma palavra pode falhar. Um homem de projeção me disse, não faz muito tempo, chamou-me ao seu quarto, disse, vou impor-lhe as mãos, irmão Branham, o irmão está arruinando o seu ministério pregando tais coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruinar, deve ser arruinado. Ele disse, vou impor-lhe as mãos, o irmão foi enviado a orar pelos enfermos. Eu disse, o irmão crê nessas coisas. Ele disse, não, mas não é nossa função. Eu disse, é a função de quem, então? Estão vendo bem? Ele disse, é a função do pastor. Eu disse, olhe para a congregação. Cada ano eu passo pregando essas coisas e penso certamente que entendem volta no ano seguinte e há mais do que nunca. Isso mesmo mostra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A liderança é o Espírito Santo, amigo. Ele o conduz e guia em toda a verdade quando vier aquele Espírito Santo. Agora pense nisso. Use o filtro do homem que pensa que é a Bíblia. Não seu credo, não sua igreja. Você estará perdido. Use o filtro do homem que pensa. Foi onde aquele rapaz não pensou, ele usou o filtro da igreja. Ele se tornou popular, um grande homem, mas no inferno. Ergueu os olhos estando em tormento. Agora use o filtro do homem que pensa, Jesus Cristo, a palavra, e você desejará o gosto de uma pessoa santa, porque ele o satisfará. Se tem o Espírito Santo em você, ele o satisfaz. Se o Espírito Santo não está aí, você diz, bem, não acho que faça diferença. Olha o que você fez aí. A mesma coisa Eva fez, você está de volta ao mesmo lugar. Agora vamos um pouco mais adiante. Deixar aquele homem lá que não usou o filtro do homem que pensa. Ele se recusou a aceitar a liderança de Jesus Cristo para a vida eterna. Agora consideremos outro jovem, homem de negócios, rico, governante, com a mesma oportunidade que este teve, e aceitou a liderança de Cristo. Agora há dois na Bíblia de quem vamos falar. Aquele nós vemos que rejeitou isso. Agora consideremos este homem, outro jovem, homem de negócios, rico e governante. E ele aceitou a liderança. As Escrituras nos falam sobre este homem, se quiserem anotar, em Hebreus 11, 23 a 29. Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes os maltratos de Deus, tendo por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito. Vejam, ele aceitou a vida eterna. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros que o mundo tinha. Moisés teve isso por maior. Agora, este homem rico não. E Moisés era um jovem governante rico prestes a se tornar faraó. Ele era filho de Faraó, herdeiro do trono. E olhou para um impossível. Um bando de amassadores de barro, um bando de escravos. Mas pela fé viu a promessa de Deus através da palavra que seu povo seria peregrino em terra alheia por 400 anos, mas seria tirado com mão forte. E teve isso, aleluia,
por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito. Porque deixou o Egito sem saber para onde ia, ele foi conduzido por Cristo. Ele deixou. Ele estava com o pé no trono e poderia ter sido o próximo faraó do Egito, mas teve por maior o vitupério de Cristo. O vitupério. Ser chamado de estranho, ser chamado de fanático, ficar com os amassadores de barro e os fanáticos. Porque viu que a hora que a Escritura prometeu cumprir-se estava lá então. E ó, igreja, acorde! Não pode ver a mesma coisa hoje. A hora que foi prometida está sobre nós. Tenham por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo o companheirismo de qualquer coisa. Se requerer, pai, mãe, igreja, qualquer outra coisa, siga uma liderança do Espírito. Vamos seguir este Cristo um pouco, este Moisés um pouquinho que fez isso. Vamos observar sua vida. Primeiro, quando ele aceitou assumir o vitupério de Cristo e deixar sua instrução, deixar toda a sua sabedoria, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e toda a sua popularidade, seu trono, seu cetro, sua realeza, sua coroa. Ele rejeitou tudo o que tinha. E este outro queria isso e rejeitou Cristo, e este homem rejeitou isso e aceitou Cristo. E rapidamente o que aconteceu? Teve de se separar. Aleluia! A palavra significa louvai ao nosso Deus. É pena estarmos esquecendo. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele poderia ter tido moças, esposas a centenas e ter tido sepulcros sob... Ora, o Egito dominava o mundo. O mundo estava a seus pés e ele era herdeiro de tudo dele. Mas ao olhar na Escritura e ver o dia em que estava vivendo e sabia que algo nele, aquela semente predestinada de Deus entrou em ação. Não me importa quão popular você possa ser ou como isso possa ser, você pode ser presbítero, pastor, isso, aquilo mais. Mas se aquela palavra de vida eterna pela palavra de Deus foi pré-ordenada em você e você vê que o negócio está próximo, entra em ação, manifestando-se assim, começa a se manifestar, começa a entender isso. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele teve. Observe o que ele fez. Ele o seguiu. Rapidamente ele foi expulso dentre seu povo, o povo que outrora o amava. Pode lhe custar tudo que você tem, pode lhe custar sua casa, sua amizade, sua reunião de costura, pode lhe custar sua vaga no Kiwanis, pode, não sei o que lhe custará, mas custará tudo que é mundano ou pertence ao mundo. Você terá de se separar de tudo que é mundano. Terá de fazer isso. Moisés deixou tudo e foi para o deserto com uma vara na mão. Amém. Passaram-se dias e mais dias. Me pergunto se ele achou que cometeu um erro. Não. Muitas vezes as pessoas começam algo e dizem, farei isso, glória a Deus, vejo. Basta alguém rir e zombar de você. Provavelmente eu estava errado. Ele disse, aqueles que não podem suportar disciplina são filhos bastardos e não filhos de Deus. Veja, ficam entusiasmados pela emoção. A semente de que falei há pouco para começar aquela alma não estava lá. Foi ungida com o Espírito e produziu todos os tipos. Quando o seu Espírito está ungido, você pode... É o real e genuíno Espírito Santo, você ainda poderia ser um diabo. Você diz, irmão Branham, falsos profetas. A Bíblia disse que nos últimos dias haveria falsos profetas. Jesus disse, levantar-se-ão falsos cristos, não falsos Jesuses. Ninguém aceita isso, mas falsos cristos. Cristo significa os ungidos, falsamente ungidos. Eles são ungidos, mas no fundo são falsos. E fazem grandes sinais e prodígios, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Judas Iscariotes fez isso. Caifás profetizou. O hipócrita Balaão. Claro, fez todos os sinais.
todas as atitudes religiosas. Mas veja, se você coloca uma semente de joio e uma semente de trigo no mesmo canteiro e derrama água sobre elas e as unge, ambas se regozijam. Ambas crescerão por meio disso. A mesma água, o sol brilha sobre justos e injustos e a chuva cai sobre justos e injustos. Mas por seus frutos os conhecereis. Como você pode deixar de se alinhar com a palavra? Amém. Está vendo o que quero dizer? A água cai sobre justos e injustos, ungidos. Jesus disse, virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei demônios, não profetizei, não fiz grandes coisas em teu nome. Ele dirá, vós, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim, nem vos conheço. Ide para o inferno eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra! Falsamente! Adoração em vão, esforçando-se em vão. Por que você faz isso quando não tem de fazer? Por que ficar com um substituto quando os céus estão cheios do genuíno? Está vendo? Você não tem de fazer isso. Agora, encontramos Moisés, ungido. Nada poderia fazê-lo retroceder. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Isso não o deteve. Ele foi para o deserto. E lá onde encontrou-se com Deus face a face, com uma coluna de fogo pairando numa sarça, disse, Moisés, tira teus sapatos, a terra em que estás é santa. Pois ouvi os clamores do meu povo e ouvi seus gemidos e lembro-me da minha promessa da palavra. E vou descer, vou enviar-te lá para tirá-los, certamente. Encontrou-se com Deus face a face, conversou com ele, foi comissionado por Deus. Deus se tornou a seguir aquela mesma coluna de fogo, vindicou aquele profeta estando lá mesmo na montanha. Para provar o que era, quando ele usou suas mãos, realizou todos os tipos de milagres e coisas tais. Eles tinham os imitadores, lá estavam Jambres e Janes que ficaram ao redor, fizeram o mesmo que eles fizeram. Mas quem foi o original? Onde começou? Veio da palavra? Era a hora? E sabiam que essa mesma coisa está prometida de novo nos últimos dias, como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Veja, nos últimos dias, e fazem o mesmo, imitam tudo, bem no mesmo canal, porco indo ao espojadouro e um cão ao seu vômito. Vocês pentecostais que saíram daquelas organizações anos atrás e seus pais e mães as amaldiçoaram e vocês se voltaram e fizeram o mesmo que elas fizeram. E agora exatamente o mesmo espojadouro e vômito. Estão vendo? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, fará vomitar de novo hoje. Estão vendo? Entretanto, tem de acontecer, é a casca. Tem de vir. A bola não pode ser a única. A casca tem de vir. Vejam, a portadora. Agora, estamos vivendo nos últimos dias. Observem as coisas que estão prometidas para a hora. Observem Moisés confirmado. Quando chegou lá, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele, quiseram fazer uma organização, disseram tu ages como se fosse o único santo entre nós. Toda a congregação é santa, disse Coré Datã. Vamos escolher homens e fazer algo. Moisés, senti pena dele, foi lá, disse, Senhor, prostrou-se diante do altar e disse, Senhor. Deus disse, separa-te deles, já chega, disse, simplesmente abriu a terra e os engoliu. Vejam, ele conhecia a sua comissão. Deus não trata com organizações, não trata com grupos, trata com indivíduos, isso mesmo. Sempre, não em grupos, indivíduos, uma pessoa. Nos últimos dias, ele disse, estou à porta e bato, e se alguém, não algum grupo, alguém ouvir a minha voz, irei me ouvir, entrarei e cearei. Vejam, se alguém puder ouvir, como pode esse microfone agora poderia produzir minha voz aí, a não ser que fosse feito assim? Eu poderia gritar com toda a força diante dessa tábua e ela não faria nada, porque ele está ordenado, feito, criado um microfone. A palavra de Deus está em você, por pré-ordenação de Deus em você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha hora, de modo que nenhum seguirão o estranho. Primeiro tem de ser isso, todo o que o Pai me deu, eles virão. Cada um deles, vejam. Agora, ele prosseguiu no fim da vida aqui. Só passou, notem, quando chegou ao fim da linha, e estamos encerrando agora, pois está ficando tarde, 25 para as 10, notem.
Agora, em casa é cedo. Lá, pelas 2 ou 3 horas, começamos a dizer, hey, está ficando um pouquinho tarde. Mas agora muitas noites já preguei a noite inteira. Paulo pregou este mesmo evangelho em seu dia e um jovem caiu, deu uma mureta e morreu. E Paulo, com essa mesma unção, com esse mesmo evangelho, reclinou seu corpo sobre ele e voltou a viver. Eles estavam interessados. A igreja estava sendo formada. Algo estava acontecendo. Notem o que acontece aqui. Moisés, quando ele desceu, este homem rico, quando desceu, o jovem governante do qual falamos, todo religioso e pertencia à igreja e tudo mais, fino, instruído, ótimo homem de negócios e tudo mais, quando chegou ao fim da linha, começou a gritar, não há onde pôr os pés. Onde estava sua liderança? Ele tinha sido guiado por sua igreja, que está morta. Tinha sido guiado pelo mundo morto e não tinha nada em que pôr os pés, exceto o que o mundo tinha preparado para isso, o inferno. Mas lá veio Moisés, um servo fiel que teve o vitupério de Cristo por maiores tesouros do que todas as riquezas do Egito. Ele chegou ao fim da linha, velho, 120 anos, subiu a montanha, sabia que a morte estava diante dele, olhou para a terra prometida e olhou. Lá estava seu líder a seu lado, a rocha. Ele pôs os pés sobre a rocha e os anjos de Deus o carregaram para a glória de Deus, ao seio de Deus. Por quê? 800 anos depois, ele ainda estava sendo guiado por seu líder. Nós o encontramos de novo lá no Monte da Transfiguração com Elias, conversando com Jesus antes que ele fosse para a cruz, 800 anos após a morte. Aquele cujo opróbrio do seu ministério ele teve por maiores tesouros do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo, seu líder ainda o estava guiando. Oh, que coisa! Ele foi guiado, seu líder, ele guiou através da morte e das sombras da morte. Ele foi guiado à sepultura. Centenas de anos depois, lá estava ele de novo, porque em sua juventude ele escolheu a liderança do Espírito Santo. Seu nome será grande quando não houver mais Egito nem tesouros. Quando as pirâmides forem pó, e quando o Egito não for mais Egito, Moisés será imortal entre os homens, porque aceitou a liderança de Cristo em vez de seguir o que sua igreja fazia. Há outros que fizeram o mesmo. Vejam Enoque. Ele andou com Deus por 500 anos e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Deus comprovou isso e disse, não precisa você morrer, apenas suba para o lar esta tarde. E ele subiu. E Elias, após repreender mulheres de cabelo curto e tudo mais, como fez em seu dia, Jezabéis com pintura, depois de ficar enfastiado disso e ter feito tudo que podia, e todos aqueles sacerdotes zombando dele e tudo mais, certo dia ele desceu ao rio e logo do outro lado do rio estavam os cavalos presos a um arbusto lá, um carro de fogo e cavalos de fogo. Ele subiu nele, jogou seu manto ao próximo profeta, segui-lo e subiu para o céu. Ele aceitou a liderança da vida eterna, porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. Que foi isso? Segue-me. Agora vocês têm de escolher seu líder. Têm de escolher, amigos. Olhe no espelho de Deus, a Bíblia, e vejam onde estão esta noite. Uma pequena história. Certa vez, um garotinho que morava no campo nunca tinha visto um espelho e veio à cidade visitar a irmã de sua mãe, e ela tinha uma casa. As casas antigas tinham um espelho na porta. Não sei se lembram disso ou não, mas esse garotinho nunca tinha visto um espelho. Estava brincando pela casa e olhou no... Ele viu aquele garotinho acenou e o garotinho acenou e ele puxou a orelha, o garotinho puxou a orelha, continuou assim, ele foi se aproximando, virou-se e disse, mamãe, aquele sou eu. Aquele sou eu. Com o que você se parece? O que você está seguindo? O que temos feito? Você tem de escolher seu líder. Escolha hoje. Você escolhe vida ou morte. Sua escolha determinará seu destino eterno. O que você escolhe? Lembre-se, Jesus disse, segue-me. E você é convidado esta noite a fazê-lo. E para segui-lo, para a vida eterna, você tem de vir como ele exige. Isso mesmo, a palavra. Não no credo, não na opinião pública, não no que algum outro pensa sobre ela, mas no que Deus disse sobre ela.
Você diz, bem, irmão Branham, conheço uma mulher tão boa quanto possa ser, faz isso, conheço um homem que passou por isso, não posso evitar o que fizeram. A palavra de Deus, ele disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdade. Você tem de vir como ele exige, vir com as condições dele, a palavra. Você não pode vir por meio de credo, não pode vir por meio de denominação, misturar isso assim. Só há uma coisa que você pode fazer, aceitar isto como ele requer, de que você está disposto a morrer para si e todos os seus pensamentos e segui-lo. Livre-se de todas as coisas do mundo e siga-me. Sei que é uma mensagem severa e cortante, irmão, mas não vim aqui e escolhi uma mensagem para as pessoas só para tentar fazê-las cantar, gritar e berrar. Já estive em reuniões pagãs onde faziam o mesmo. Estou interessado na vida de vocês. Sou um servo de Deus que terá de responder a Deus algum dia. E o ministério que o Senhor me deu vindicou-se milhares de vezes perante vocês. Lembrem-se. Jesus disse, siga-me, siga-me, livre-se do que você tem e siga-me. Essa é a única coisa de se ter vida eterna. Esse foi o único remédio que ele deu a esse homem, foi o único remédio que ele deu a esse homem de negócios, o único remédio que ele dá a qualquer um, a escolha dele, ele toma a sua decisão, é perfeita toda vez e devemos segui-lo. É a única maneira de se ter vida eterna. Assim, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Vamos inclinar a cabeça. Vou lhes fazer uma pergunta. E quero que sejam realmente sinceros. Quero que a irmã toque esse para mim. Posso ouvir meu Salvador chamando. Sei que é um antiquado apelo ao altar. Irmão, irmã, como vemos, veja só o que está acontecendo hoje. Agora, de cabeça inclinada, pensem por um momento, vejam o que está acontecendo. Leram o jornal semana passada que aquele homem da Inglaterra disse que a crucificação de Jesus Cristo foi só uma farsa que foi combinada entre Pilatos e ele. Viram o que disse esse teólogo americano? Ele disse que fizeram Jesus dormir usando mandrágora. Muitos de vocês teólogos conhecem, lá em Gênesis, onde falou sobre a mandrágora. Ele fará dormir como se estivesse morto, seu coração quase não bate por 2 ou 3 dias, e quando lhe deram vinagre e fel, disseram que aquilo era mandrágora, puseram-no lá no túmulo e ficou dormindo lá por 3 dias, e claro, quando foram lá, encontraram-no andando por ali. Dá para imaginar isso, teólogos, seminários, fingimento. Então, como afinal, em primeiro lugar, a Bíblia disse que ele recusou quando colocaram vinagre e fel em sua boca. E outra coisa, se foi assim, então por que aqueles discípulos que vieram e o furtaram, por que eles deram a vida por ele em martírio e tombaram, nem consideraram-se dignos de morrer como ele, viraram-nos de cabeça para baixo e de lado nas cruzes e tal? E sabiam que ele, se ele era hipócrita, eles mesmos sendo hipócritas, como dariam a vida por ele? Vejam, é esse dia intelectual em que estamos vivendo. Instrução, civilização e a tendência moderna do dia é tudo do diabo. A civilização é do diabo? Sim, Senhor. A Bíblia disse que é. Esta civilização tem morte. Teremos uma civilização como esta do outro lado? Não, Senhor. Teremos um tipo diferente de civilização. Instrução. Todas estas coisas são do diabo. E ciência pervertendo as coisas naturais, tornando em outra coisa. Olhem o que fizeram com vocês agora. Quando jovens senhoras, o Reader's Digest disse mês retrasado, creio que foi, o Reader's Digest disse que homens e mulheres jovens passam pela meia-idade, mulheres entre 20 e 25 anos na menopausa. Mais uma geração e não serão nada além de... Será horrível. Estão vendo? As criaturas estarão fracas, imundas. Vejam o espírito. Vejam como ficou o espírito na igreja. Híbrido. Casado com o mundo. Que hora! Fujam, filhos, fujam para a cruz, venham a Cristo, deixem que Ele os guie. Enquanto estamos de cabeça inclinada, de olhos fechados, por favor, queiram inclinar o coração ao mesmo tempo. Quero lhes fazer uma pergunta. Vocês realmente olham para si, para Deus, e sentem que não estão onde deveriam estar nesta hora, porque o arrebatamento poderia vir a qualquer momento. Vejam, virá. Só haveria, se aquela afirmação que fiz há pouco é verdade, só haverá umas 500 pessoas no arrebatamento, vivas,
que serão transformadas. Ora, juntando toda a cristandade, católicos e todos, há somente 500 milhões de pessoas que alegam pertencer ao cristianismo. Em 1 milhão seriam 500 pessoas. Essa quantidade de pessoas desaparece todo dia de lado a lado do mundo, das quais nem podemos prestar contas. Vejam, virá e vocês nem saberão. Pessoas continuarão pregando e dizendo, vejam, tudo terá passado. Como disse Jesus, disseram os discípulos, porque diz os escribas, dizem que é mistério que Elias venha primeiro. Ele disse, já veio e não o conhecesse, mas fizeram com ele o que quiseram. Vocês sabem que não estão certos com Deus e gostariam de ser lembrados a Deus, para que Deus acerte seu coração. Poderiam levantar as mãos humildemente agora, nesse momento de quietude, não importa quem seja, vai levantar, diga, eu levantarei as mãos a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Você está olhando no espelho? Eu lhe pergunto em nome de Cristo, está olhando no espelho de Deus? Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit, and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming. Amen. Amém. Quero perguntar uma coisa. Quantos aqui são pentecostais? Levantem a mão que são pentecostais. Praticamente cada um de vocês. Agora, quantos aqui afirmam ser cristãos? Levantem a mão. Onde quer que estejam, que afirmam. Sabiam que a Bíblia falou disso, que isso aconteceria? Aconteceu até no Antigo Testamento, quando estavam se perguntando o que fariam, como poderiam escapar do cerco que haveria. O Espírito caiu sobre o homem e profetizou. Ele disse, onde se encontrar com o inimigo e para vencer o inimigo. Aquele foi o Antigo Testamento da mesma forma que o Novo. Agora, alguém pode dizer, aquele homem não foi assim, mas esse for assim. Você diz, já ouvi isso antes, mas esse desta vez for assim. Veja a prova que aqui há muitos que precisam de uma mudança de coração, se esse é o Espírito Santo falando. Há coisas que precisam ser feitas, então, agora é com você. Tal qual estou. Sem justificativa. Senão que teu sangue foi vertido por mim. E que tu convidas. É o que ele o chamou nessa hora. A ti, ó Cordeiro de Deus. Tirarei esse coração obstinado, colocarei um coração de carne nele que se renderá a mim. Está vendo? Venho, tal qual estou.
tu receberás. Irás. Vai fazer sua escolha esta noite? Você pode fazer qualquer uma das duas que queira. Purificar. Você diz, já ouvi isso antes, mas esta pode ser a sua última vez de ouvir. Pois creio em tua promessa. Os antiquados apelos ao altar estão fora de moda hoje em dia, mas Deus ainda se move neles. Não podem senti-lo movendo-se em vocês, igreja. Venho. Pensem, hoje os corações estão se tornando de pedra, cheios do mundo, indiferentes membros da igreja mornos como aquele jovem governante rico, e não sabem que o grande Espírito Santo está batendo a porta nesta era de Laodiceia. Aquele que ouvir a minha voz, a palavra, e abrir o coração, entrarei em sua casa e com ele cearei. E o Espírito falando através desse irmão há pouco disse, tirarei esse coração de pedra de vós e vos darei um coração de carne, tenro para com Deus. Olhe como se tornou agora apenas uma emoção intelectual, está vendo? Não um coração tenro, cheio de amor e doçura para com Cristo. Não quer esse tipo de coração? Como vai encarar Cristo com uma concepção intelectual dele? Você tende a aceitar a vida eterna. Foi vertido. A preparação foi feita através do sangue e que tu convidas. O que ele fez? Derramou seu sangue, agora convidando-o, vem a ti. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. Vamos, cada cristão, levantar as mãos em silêncio agora e orar. Ó Deus, por favor, Senhor, toma este dia em que estamos vivendo. É tão difícil, Pai. Satanás tem feito tanto ao povo, seus corações se tornaram de pedra. Teu Espírito declara, tua palavra manifesta, vindica, mas a antiquada experiência de nascer de novo, eles estão... Tornou-se uma concepção intelectual, denominacional, muita música, muito grito e muito alvoroço, mas, na verdade, aquele coração de carne, aquele espírito, aquela vida eterna, tornaram-se estranhos para a igreja. Deus, isso quebranta meu coração e eu, um pecador salvo pela tua graça. Faz-me sentir tão mal, Pai, ver a igreja pela qual tu morreste, a igreja que estás tentando redimir. Penso na visão que recentemente me deste sobre aquela igreja dos Estados Unidos e de outros países, que horrível striptease de rock and roll ela era. Mas em algum lugar por lá vi surgindo outra abençoada. Rogo, Pai, que se algum dos que estão aqui esta noite, que são ordenados à vida ou que gostariam de aceitá-la, que essa seja a hora em que o façam. Concede, Senhor, quebra o coração de pedra agora, o velho coração do mundo, e se eles querem paz, querem algo que satisfaça, algo que dê segurança, que aceitem a liderança de Cristo esta noite, para guiá-los a uma paz que excede todo o entendimento. Há um gozo que é inefável e glorioso, ou mesmo há algo que a própria morte não pode afligir. Concede, Pai. Agora, de mãos levantadas, eu me pergunto se quantos no edifício agora diriam, vou ficar de pé. Não importa quem esteja sentado ao seu lado, é Deus falando com você. E você realmente quer ser um verdadeiro cristão, está vendo? A menos que seja imitação, prefiro sair e estar no mundo. Creio que vocês também. Agora examine-se pela palavra, pela mensagem. Examine o que um verdadeiro cristão deve ser. Robusto, amoroso, não deste cristianismo moderno, que é mole, flexível, meio morto, podre e híbrido.
Veja, não é o verdadeiro cristianismo. Vivem de qualquer modo e pertencem à igreja. Não quer aquela doce comunhão com Cristo, o Espírito Santo, de que você está à conformidade do seu próprio coração com a palavra, entrar logo em Cristo. Você quer isso e deseja que Deus veja a sua posição esta noite neste grupo de pessoas, se você fizer isso. Você diz, significará algo, irmão Branham? Sim, claro que significa. Se vos envergonhares de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vós diante de meu Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me confessar e ficar ao meu lado nesta terra, ficarei ao lado dele naquela terra. Eu confessarei diante de meu Pai. Agora, não importa quem seja, mulher, homem, menino, menina, quem quer que seja cristão ou não, ministro, diácono, seja o que for, se apenas crer de todo o coração só por um momento, e fizer isso esta noite só para expressar a Deus que é sincero. Deus, agora veja, sou pentecostal, sou isto, o que for você diz. Professo dançar no Espírito, mas irmão Branham, achei que ao ter isso nós o tínhamos. Não tem? Se crê que sou profeta de Deus, escute as minhas palavras. Está vendo? Esse é um engano nesse dia. A Bíblia não disse que seria tão parecido que, se possível, enganaria o eleito até o fundo da alma. Mas se você dançou no Espírito e ainda está com as coisas do mundo, há algo errado. Se você fala em línguas, Paulo disse, posso falar línguas de homens e de anjos e nem sequer ser salvo. Os dois tipos, veja. Posso produzir todas as emoções, posso ter fé, posso pregar o Evangelho, dar a minha vida, a minha fortuna para sustento dos pobres, levar a palavra aos campos missionários e ainda assim nada seria. É aquele interior do interior que seu espírito se aparta quando você morre, alça voo, mas sua alma vive. Agora olhe para si. Você realmente é um verdadeiro cristão bíblico, cheio do amor de Deus? Lembre-se, a Bíblia disse que nos últimos dias, quando esse tempo chegar, ele disse, um anjo marcador passou pelas igrejas, pelas cidades, selou somente quem suspirava e gemia por causa da abominação que se cometia na cidade. Ezequiel 9, sabemos que é verdade. O anjo marcador saiu e pôs uma marca na cabeça deles, na testa, selou os que suspiravam e gemiam. Depois disso vieram os anjos da matança dos quatro cantos da terra, que virão muito em breve, e vemos isso chegando, guerra se aproximando, que matarão toda a terra. Não havia nada que eles não pudessem tocar, exceto os que tinham a marca. Seu coração está tão preocupado com os pecadores e com o jeito da igreja, das pessoas agirem, que você pode suspirar e gemer a respeito disso dia e noite. Se não for assim, eu queria saber. Essa é a Escritura. Poderia ficar de pé e dizer, querido Deus, não estou de pé porque o irmão Branham disse, mas ouvi a palavra dizer isso e vou fazer isso. A ti, Senhor, supre a minha necessidade esta noite, neste lugar. Fico de pé. Deus abençoe, Deus abençoe. Estou necessitado, quero que tenhas misericórdia de mim. Deus abençoe. Quero ser o tipo de cristão que... Agora lembre-se, a pessoa que está de pé ao seu lado é igual a você. Quero que estenda a mão, segure a dela e diga, irmão, ore por mim agora, quero que ore por mim. Apenas diga isso com toda a sinceridade cristã, ore por mim. Eu quero estar certo com Deus, ore por mim, vou orar para que Deus lhe dê a oportunidade. Sei que não podemos ficar aqui muito mais, estamos no tempo do fim. Todos que creem nisso, digam amém. Não resta mais nada. Tudo acabou, as igrejas estão indo ao concílio ecumênico, o mundo... Olhem aqui, sabem o que o Senhor diz sobre Los Angeles e esses lugares aqui? Ela está acabada. Lembram-se do que lhes disse faz uns 2 anos, como aquele terremoto ocorreria aqui no Canadá e no Alasca. Também lhes digo que Hollywood e Los Angeles estão deslizando para o oceano. Califórnia, você está condenada. Não só a Califórnia, mas você, mundo condenado, igreja, a menos que se acerte com Deus, está condenada. Assim diz o Espírito Santo. Já me ouviram usar esse nome que não aconteça? Eu lhes pergunto, vocês me conhecem há 20 anos, já lhes disse algo em nome do Senhor que não tenha acontecido? Se tudo que já lhes disse que aconteceria aconteceu, digam amém. Estão vendo? Eu lhes digo, agora é a hora, melhor estarem se acertando todos nós. Agora vamos cada um orar pelo outro.
Querido Deus, da forma como aqui estamos esta noite, um povo moribundo com o rosto voltado para a terra ou pó, Tu nos deste este sermão cortante, Senhor. Vemos o exemplo de dois homens, um deles sendo religioso e a igreja, mas rejeitou a liderança para a vida eterna. E o outro rejeitou a fama mundana e se voltou para a vida eterna. E vemos as condições de ambos esta noite de acordo com a Bíblia. O homem rico está em tormento e Moisés está na glória. Pai, queremos ser como Moisés, queremos ser guiados por Teu Santo Filho, Jesus Cristo, para a vida eterna. Concede isto ao nosso coração esta noite, Senhor. Arranca o velho coração de pedra, põe em nós um novo coração, coração de carne, o coração com que Tu possas falar e lidar e não seremos arrogantes ou indiferentes. Que o Espírito Santo nunca parta, Senhor, que Ele venha e ordene este povo. Fala com eles, arranca suas vontades de pedra e põe a vontade de Deus. Salva cada um, Pai. Dá-nos o Teu amor. Leva-nos ao ponto, Senhor, de nos afastarmos de toda a parte emocional para a parte real e sólida do sentimento, a parte que se sente no coração, a profundidade do Espírito, as riquezas de Deus, o reino do Espírito em nosso coração. Concede, ó grande líder, grande Espírito Santo, antes que alces Teu voo para os céus com Tua igreja. Ó Deus, deixa-me ir, Senhor, não me deixes para trás. Jesus, deixa-me ir contigo, Pai. Não quero ficar aqui nessa terra para ver essas tribulações chegando. Não quero ficar aqui nessa insanidade. Não quero ficar aqui quando horrendas aparições, o povo perdendo a mente. Vemos homens tentando agir como bestas e parecer bestas. E as mulheres tentando parecer animais com pinturas no rosto, sabendo que está predito que estas coisas aconteceriam, que a coisa ficarão tão insanos que gafanhotos surgirão com cabelos como de mulher para assombrar as mulheres e dentes como de leões e coisas que Tu disseste. A condição mental do povo estará completamente acabada. Vemos isso se formando agora mesmo, Senhor. Ajuda-nos, restaura-nos a mente sã de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó grande líder da vida eterna, aceitamos a Tua promessa esta noite, Pai. Rogo por este povo, rogo por cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rogo que Cristo, o Filho de Deus, entre no coração de cada um de nós, Senhor, e nos molde e nos faça novas criaturas em Jesus Cristo. Concede, Senhor Deus. Nós Te amamos e queremos que nossa mudança venha a nós, para que possamos ser Teus filhos. Sentir Teu Espírito movendo-se em nosso coração, Senhor, tornando-nos tenros e dando-nos a compreensão desta era insana em que estamos vivendo. Concede, Deus. Quando vemos mulheres jovens tão emaranhadas na teia do diabo, homens jovens, mentes pervertidas, crianças viciadas em drogas, fumantes, bebendo, imorais, o Éden de Satanás. Deus, Tu levaste 6.000 anos de acordo com a Bíblia para formar um Éden e colocaste Teu filho, sua esposa lá, sua noiva, para governá-lo, e Satanás veio e o perverteu. Ele teve 6.000 anos e formou seu próprio Éden intelectual por meio da ciência e instrução e a chamada inteligência, e tornou isso uma complicação para a morte. Ó Deus, leva-nos de volta ao Éden, Senhor, onde não há morte, onde não há tristeza. Concede, Senhor, estamos humildemente esperando o segundo Adão vir por sua noiva. Faze-nos parte dele, Pai. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Vocês amam a Deus? Podem sentir, compreendem o que estão tentando lhes dizer? Se podem entender, levantam a mão e digam: entendo o que o irmão Branham está tentando dizer. Conseguem ver a insanidade desta era? Vejam como está acabada. Já nem há racionalidade entre as pessoas. Está acabada. Onde está até os líderes? Vejam o nosso presidente.
Você quer comunismo que eu tenha? Seja lá o que o povo queira que eu tenha. Onde estão nossos Patrick Henrys, nossos George Washingtons? Onde estão nossos líderes que possam tomar posição por princípio? Não os temos mais. Onde estão nossas igrejas? Nossos ministros recebem as pessoas só por um teste, ou vêm, unem-se à igreja, ou fazem isso uma pequena sensação. Onde estão aqueles homens de Deus, aqueles profetas que se manifestavam e ousavam desafiar todas as coisas do mundo? Onde estão aqueles homens da integridade? Onde estão? São tão permissivos e através de concepções intelectuais a ponto de nem estarem mais aqui. Oh, Deus tem misericórdia de nós. Essas horrendas aparições que virão sobre a terra, pode-se ver como as pessoas estão entrando direto nisso. É insanidade, mas quando isso sobrevir, a igreja já haverá partido. Deus permite-nos estar lá. Essa é a minha oração ao grande ser sobrenatural que está nesse edifício hoje, o grande Cristo que ainda tem a vida eterna. Eu te rogo, Cristo, enquanto estou aqui com os olhos abertos, olhando para a igreja, que tudo redimisse com teu sangue. Deus, não permitas que nenhum de nós se perca. Queremos estar certos contigo. Assim purifica-nos, ó Senhor, de todas as nossas iniquidades. Tira nossos pecados e coisas tais. Nós te vimos curar nossos enfermos, até ressuscitar nossos mortos, voltarem à vida pela oração. E vimos tudo isso acontecer, Pai. Agora traz-nos de volta à vida espiritualmente. Traz-nos de volta a compreensão da vida eterna através de Cristo Jesus. Concede isso, Pai. Entrego tudo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Olhem para Ele, que Ele nos deixe mais sensíveis. Nos encontrarmos. Deus seja com vocês. Até nos encontrarmos de novo. Levantemos a mão agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos.